Embarque imediato. E é interessante que você deu um exemplo aí, você falou muito a questão do público e do privado, né? A gente realmente está, ao longo dos episódios que eu tenho gravado, eu fico muito satisfeito de ver que as pessoas que estão envolvidas no setor de transportes, elas já superaram essa discussão de público e privado. Tipo assim, ó, nós temos que levar uma tecnologia para viabilizar para o público, né, para o serviço, vamos dizer assim, o serviço público, você tem um operador privado. Esse operador privado, ele precisa ter uma renda legal para ele ter interesse de manter um bom serviço. Você acredita que a tecnologia é quem está transformando isso em real, em possibilidade? Tipo assim, a gente já não vê mais tanta gente pedindo subsídio para o governo. O pessoal quer uma regulamentação que permita o uso de tecnologia para ele poder ter ali um ganho naquela operação. Você vê que quem está sendo realmente o divisor de águas é a tecnologia, como, por exemplo, da Via? Eu acho que é um dos catalisadores. Mas por incrível que pareça, eu não acho que seja o principal. O Olha principal é uma só. mudança. Não, eu acho que a tecnologia é fundamental. Se Sim, você não, tudo bem. comparar com outras indústrias, o banco né, mudou completamente nos últimos 30 anos. A indústria de transporte, não de mobilidade urbana, mas outras também mudaram. A indústria de telecomunicações. E a gente olha que a mobilidade urbana foi ficando, foi ficando, foi ficando. Sim, Então, ela catalisa. Mas o principal fator de mudança é a conscientização da importância do transporte público. Então, o pessoal comenta, sempre fala assim, não, mas e aí, qual é o custo disso? Se paga? E a pergunta, na verdade, deveria ser, qual é o custo de eu não ter um transporte adequado numa cidade? Qual é o custo social das pessoas não poderem se locomover? Das pessoas não poderem aceder a um trabalho melhor? Das pessoas não terem dignidade no transporte público? Então, a tecnologia, sem dúvida, tem um papel fundamental, mas mais do que isso é a conscientização de que o transporte público precisa ser uma prioridade, mais do que o transporte individual. sim, e agora com combustível cada vez mais caro, É, estava conversando com alguns amigos, né, e eles falaram assim, Adriana, a hora, é a chave, é a faca e o queijo na mão do transporte público, é agora, porque com a gasolina aí é bom, infelizmente esse episódio vai ser atemporal, né, porque vamos ficar em um bom tempo com combustível cada vez subindo mais, e isso pode ser um gatilho para realmente as pessoas pararem ali. Durante muitos anos se falava de vamos criar um imposto, vamos criar pedágio urbano. Esse preço do combustível está cada dia mais servindo como esse pedágio para a pessoa desistir de usar o transporte privado e olhar para o público. Mas o público tem que ter algo legal para oferecer, né? Tem que ter algo exato. diferencial para a pessoa querer abandonar o carro, não é mesmo? É, você está vendo, sem dúvida concordo, mas eu não posso ver a volta das pessoas só pela negativa, porque elas não têm Sim. alternativa. A volta também deveria ser estimulada. O que é Sim, estimular? Poxa, eu tenho um mínimo de conforto em saber quando o meu veículo chega, ter tarifas integradas, modais integrados, ter segurança, ter visibilidade do sistema como um todo, usar essas informações e as agências terem um papel muito mais importante na organização do sistema de transporte das cidades. Então, ok, o chicote é cenoura, tá bom. O chicote não consigo comprar um carro, legal, e pagar a gasolina. Mas eu também tenho que ter atrativos, porque a gente está tendo uma evolução das pessoas que estão usando o ônibus. Eu vejo isso, a gente começou brincando aqui de 10 anos atrás. Hoje as pessoas já convivem com outros modais, modais que privilegiam o transporte individual, que oferecem um conjunto de amenidades, de confortos que o público está tendo dificuldade de acompanhar. Então, a nossa missão na Via também é tentar equiparar um pouco mais o jogo, né? Tá ao lado das cidades e dos operadores para que eles tenham condições de se modernizar e de competir para igual, até tendo uma oferta mais interessante até do que o transporte individual. Mas assim, voltando só para terminar essa coisa do chicote, é ruim porque assim, no final das contas o cara acaba não trocando, né? Ele acaba, por exemplo, fazendo o que aconteceu um tempo atrás. Ele não foi para o transporte público e abandonou o carro, ele foi para a moto, que para a questão social é pior ainda, porque o custo de Claro, acidente do claro, motoqueiro, isso claro. daí na conta lá da saúde, né? A gente vê muito pessoal, né, da Organização Nacional de Saúde e tal, e eles têm uma equipe lá que discute a questão da saúde do pedestre, do trânsito. Você vê assim que realmente os números são alarmantes da quantidade de acidentes com motos
que na minha visão é o pessoal que quis abandonar o transporte público, porque estava muito ruim o serviço, mas não tinha o dinheiro para comprar o carro. Então foi o cara que foi para a moto. Sem dúvida. E o ruim, o serviço desde o ponto de vista de custo, que economicamente às vezes não faz sentido para a pessoa, como de acesso, né? Então a moto às vezes é a Exatamente. única oportunidade dele ter acesso a um trabalho melhor, dele ter uma locomoção digna no fim de semana, né? Então é uma situação que a gente agora, pegando a sua expressão, tá com a faca e o queijo, por vários motivos, para mudar. Tanto pelo chicote como pela cenoura. Isso, Né? exatamente. Ou a faca e o queijo.